Diga glória a Jesus. Aleluia, Jesus está aqui. Nós vamos ler 3 versículos, 31, 32 e 33. Todos juntos. Naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus, dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Jesus lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Senhor, fala conosco, opera em cada vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos atentar na palavra do Senhor, porque o Senhor quer falar com muitos aqui. Fala assim, inclusive com você. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui fala sobre Herodes. Herodes era o governador da Galileia, parte norte de Israel, enquanto Pilatos era governador da Judeia, parte sul. Isso está escrito em Lucas capítulo 3. Por isso que quando Jesus foi preso e foi julgado, ele foi julgado tanto por Herodes quanto por Pilatos, porque Jesus era da Judeia de nascimento, mas era da Galileia de criação. Então foi julgado por ambos estes governadores. Quando este episódio ocorreu, Jesus ainda estava na região sob o domínio de Herodes, que era a região norte. Ele estava caminhando para Jerusalém. Está escrito no versículo 22 deste capítulo: percorria as cidades, as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Repita comigo: Jesus sempre se absteve da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22 diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. Irmãos, Jesus aqui estava sendo perseguido e ameaçado por Herodes, mas não por alguma coisa que Jesus tivesse feito errado ou com falta de sabedoria, porque Jesus sempre foi perfeito na sua forma de agir. Falam assim: Deus é perfeito. Pastor, se Deus é perfeito, por que Deus não ouviu a minha oração ainda? É porque você é imperfeito. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Deus é perfeito, Deus tem o seu tempo e a sua forma de agir. Deus não é culpado de nada. O erro sempre é nosso. Romanos 3:3: sempre seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso. Salmo 145, 18 ou 19: justo és, Senhor, em todos os teus caminhos, reto em todas as tuas obras. Salmo 18:30: o caminho de Deus é perfeito. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Em Deuteronômio 32:2, Moisés cantou: porque as tuas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Glória a Jesus. Irmão, Jesus nunca fez alguma coisa escondida. Jesus disse em João 18:20: eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Por que perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que eu lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Jesus sempre agiu com sabedoria, com prudência, agiu de forma perfeita. Após a multiplicação dos pães de João 6,15, que o povo quis arrebatar Jesus para fazê-lo rei, Jesus retirou-se sozinho e foi para o monte. Após a cura do surdo e gago de Decápolis, diz em Marcos 7,36, Jesus admoestou severamente que não divulgassem o seu nome, mas diz ali o texto que quanto mais Jesus proibia, mais o divulgavam. Após a transfiguração em Mateus 17,9, Jesus proibiu Pedro, Tiago e João de contarem a glória de Deus que eles tinham contemplado lá em cima do monte. Quando vieram a Jesus para a solução de problemas civis, diz em Lucas 12,14, que Jesus perguntou assim: homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? Jesus nunca se imiscuiu em assuntos civis, governamentais, temporais ou tributários. Diga glória a Jesus.
Jesus disse em João 18: eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Diga glória a Jesus. Então Jesus nunca fez nada errado, não foi a ação de Jesus que atraiu alguma coisa. Repita comigo: Jesus nunca deu brecha. Pergunta ao irmão assim: e você? Irmãos, aqui a perseguição se levantou contra Jesus, mas absolutamente injusta. Diz em 1 Pedro capítulo 2, que Jesus, quando o injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então Jesus padeceu injustamente, diz em 1 Pedro 4, que nenhum de vós padeça como ladrão, homicida ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, comece a glorificar a Deus nesta parte. Jesus padeceu injustamente. Muitas vezes nós padecemos por erro nosso. Salmo 119, 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora observa a tua palavra. Diga glória a Jesus. Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige a todo o que ama e castiga a todo aquele que recebe por filho. Se vós estáis sem disciplina, na qual todos são feitos participantes, então não sois filhos, mas sois bastardos. Quase misericórdia. Se você é filho de Deus, o Senhor te corrige, o Senhor te disciplina, para que nós andemos no caminho reto. Em 1 Coríntios 11, 30 está escrito assim: quando nós somos julgados pelo Senhor, somos por Ele repreendidos, para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, melhor ser repreendido pelo Senhor, do que sofrer o juízo destrutivo, preparado pelo Senhor para o mundo. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, falamos sobre isso aqui, que Jesus nunca deu brecha, por quê? 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Em João 13, Jesus disse assim: eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, fazei vós também. Repita comigo: o crente não pode dar brecha. Nós temos pessoas que passam por problema, mas as pessoas atraem o problema. Porque tem gente que fala demais. Eu estou falando profeticamente. Provérbios 10, 19. Na abundância de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. 1 Pedro 3, 10. Quem quer amar a vida e ver os dias bons, guarde a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Fala para assim: guarda a sua língua. Tem gente que passa tribulação porque fala demais. Diga glória a Jesus. Fala o que não deve, abre a boca para reclamar, para murmurar, e acaba traindo isto. Irmãos, não foi isso que aconteceu com Jesus. A palavra do Senhor diz em Isaías 53 que Jesus era como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. As palavras de Jesus eram perfeitas. Irmãos, continuando aqui, quem veio aconselhar Jesus? Foram os fariseus. Aconselharam o quê? Sai daqui, retira-te, porque Herodes quer matar-te. Então esse aqui era um conselho de fariseus. Fala assim: misericórdia. Coisa de fariseu nunca é boa coisa. Fariseu acabou se tornando uma expressão proverbial. Estes, na época de Jesus, há 2000 anos atrás, fariseus eram os observadores rigorosos da lei de Moisés, que eles adentravam em todas as minúcias. Eles teceram, condensaram todo o Velho Testamento em 613 mandamentos diários. Fala assim: misericórdia. E Paulo diz, segundo a mais severa seita de nossa religião, eu fui fariseu. Era a seita mais severa, mais meticulosa, mais intransigente. Só que Jesus disse em Mateus 23: dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e esqueceis o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Eles se tornaram observadores formais, perderam o amor, se tornaram inescrupulosos ao ponto de matarem o Senhor Jesus. Então hoje fariseu significa todo aquele que ostenta uma religiosidade sem
amor. Tiago 1,26. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, a religião desse é vã, e ele engana-se a si mesmo. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1,27. Irmãos, o Senhor quer amor. Em 1 Pedro 4 diz assim: o amor cobre a multidão de pecados. Sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Em Colossenses 3 diz: o amor é o vínculo da perfeição. 1 Coríntios 13: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. O Senhor está revelando jovens que não amam os seus pais. Isso está errado. Falo assim, está errado. Pastor, o senhor não sabe como é meu pai. Deus sabe, Deus está falando para você amá-lo. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. É um dos 10 mandamentos, está em Êxodo 20, Deuteronômio 5, mas também está em Efésios 6. Ninguém pode dizer que esse texto é do Velho Testamento, que ele está repetido em Efésios 6. Honra teu pai e tua mãe. Fala assim, honra teu pai e tua mãe. Diga glória a Jesus. O Senhor está falando hoje, o Senhor está aqui. Jesus está aqui. Fale isso para o irmão, Jesus está aqui. Irmãos, religião sem amor é a coisa mais diabólica que existe. É o profeta Isaías que disse no seu livro, acho que é Isaías 29, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos e ordenanças humanas, coisas aprendidas de cor. Irmãos, o Senhor quer amor. Romanos 5,5, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Repita comigo: Senhor, enche-me do amor de Deus. Glória a Jesus. Irmãos, isso que significa fariseus? Eles aconselharam Jesus dizendo: sai daqui, porque Herodes quer matar-te. Este conselho até pode ter assim uma aparência de cuidado, né? Eles estavam assim temendo pela vida de Jesus. Capaz. Depois foram eles mesmos que mataram Jesus. Este conselho, na verdade, tinha uma aparência de cuidado pessoal, mas tinha um fundo de muito maligno. Isso aqui era apenas sabedoria humana, terrena, animal e diabólica. Porque Tiago 3 diz que tem 2 tipos de sabedoria: ou é a que vem do alto, ou é a da terra. A da terra é completamente maligna. Repita comigo: eu preciso ter a sabedoria que vem de Deus. Irmãos, a sabedoria humana, ela é na base do temor, do medo e na base das ameaças. Mas a sabedoria que vem de Deus é cheia de fé, cheia de esperança e cheia de vitória. Qual era o objetivo dos fariseus com este conselho? Desviar o Senhor Jesus do cumprimento do propósito de Deus para ele. Desviar o Senhor Jesus do pleno cumprimento da vontade de Deus para a sua vida. Salmo 48, texto profético com relação a Jesus: eis aqui venho ao Senhor para fazer a tua vontade, deleito-me em fazer a tua vontade. Diga glória a Jesus. Jesus tinha prazer em fazer a vontade de Deus, e aqui os fariseus estavam querendo pôr medo em Jesus. O maligno está querendo pôr medo em pessoas aqui. Falo assim: não deixe, resista. Tiago 4,7, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não deixe o maligno pôr medo em você. Pastor, eu não vou mais na igreja à noite, porque é perigoso, né? Tem assalto. Se o teu Deus não tem poder para te guardar de assalto, se ele é tão pequeno assim, realmente não venha, fique em casa, embaixo da cama. Fazem misericórdia. Irmãos, tudo isso que quer produzir medo, que quer produzir temor,
isso não vem de Deus, porque o caminho de Deus é de fé. Hebreus 10:38, o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Irmãos, aqui os fariseus, eles estavam sendo instigados pelo maligno, por Satanás, para produzir medo em Jesus, para desviar Jesus do cumprimento da vontade do Senhor. Existem pessoas aqui nesta noite que estão sofrendo influências malignas. Às vezes o maligno usa a boca de parentes, de vizinhos, de colegas de trabalho, e sempre são palavras assim que parece que tem algum aspecto de cautela, mas na verdade são palavras que minam a fé, que roubam, que vão destruindo sorrateiramente. E nós temos que resistir isto em nome de Jesus. 2 Tessalonicenses 2 fala do mistério da iniquidade. Quer dizer, o maligno ele age de forma muito sutil. Em Efésios 6 fala das artimanhas de Satanás. Em 2 Coríntios 2 fala dos ardis, das trevas. Em 2 Coríntios capítulo 10 fala dos sofismas, que quer dizer, argumentos que têm aparência de verdade, mas que são extremamente corrompidos, que ao invés de conduzir a Deus, afastam completamente do Senhor. Irmãos, foi assim que o maligno conseguiu afastar Eva, foi com uma perguntinha capciosa. Em 1 Coríntios 1:20 fala, onde está o inquiridor deste século? O diabo gosta de fazer perguntinhas para desviar a pessoa do centro da vontade de Deus, perguntinhas para estimular a autoestima, desviando a pessoa do plano sacrificial de nosso Deus. Fala assim, viu? Irmãos, essas perguntinhas malignas, quando Neemias estava lutando para reerguer os muros de Jerusalém, diz lá o capítulo 3 que seus inimigos, que eram os samaritanos, os arábios, Tobias, Sanbalat, Gesem, inimigos que conspiravam contra ele. Então os judeus trabalhando incansavelmente para levantar aquelas muralhas, e os inimigos perguntando assim, construirão estes fracos judeus estas muralhas? Eles vão ressuscitar as pedras das cinzas? Levantarão esta muralha? E daí outro já dizia assim, se eles levantarem, uma raposa passa e derruba facilmente. Fala assim, misericórdia, mas essas perguntinhas assim, construirão eles? Será que você vai conseguir? Será que você vai terminar? Irmãos, Deus usou a boca do profeta Elias para dizer da destruição de Jezabel, esposa do rei Acabe. Diz em 2 Reis capítulo 9 que Jeú foi o homem levantado por Deus para cumprir esta palavra de maldição. E quando Jeú entrou na cidade de Samaria para cumprir o mandado de Deus, a rainha Jezabel se pintou em torno dos olhos, quer dizer, fez ares de sedutora. Ela era dada a magias e encantamentos, e ela chegou na janela e fez uma pergunta capciosa assim, teve paz Zinri que conspirou contra o seu senhor? Quer dizer, como se o Jeú estava conspirando contra ela, que era a rainha, só que ela lembrou o caso passado de um conspirador que se deu mal naquilo e que acabou sendo morto depois, e ela quis jogar aquilo na cara de Jeú, dizendo assim, você vai ter o mesmo fim que ele, mas jogou uma perguntinha assim só para perturbar. O diabo gosta de fazer isso, não caia nessa. Fala assim, não caia nesta. Fique firme em nome de Jesus. Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente é firme, porque ele confia no Senhor. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Quando avisaram Jesus que Lázaro estava doente, Jesus demorou-se propositalmente, diz ali em João capítulo 11. Daí quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. E daí os judeus perguntavam maliciosamente uns aos outros, dizendo assim, mas este que deu vista aos cegos não podia impedir que Lázaro não morresse? Sempre perguntazinha assim para dar uma alfinetada. Isso é muito diabólico. No Éden,
o diabo começou com uma pergunta: é verdade que Deus disse que não podia comer de nenhuma árvore do jardim? Era uma deslavada mentira isso. Só que ele já lançou a dúvida e a Eva já respondeu, já começou a entrar em diálogo com o diabo. Fala assim, misericórdia. As mulheres que não se ofendam, mas todos sabem que as mulheres gostam de falar um pouquinho demais. E Eva não resistiu à tentação de achou alguém para bater um papinho. Fala assim, misericórdia. Fala, você não caia na conversa do diabo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando hoje conosco. O que este conselho dos fariseus queria fazer com Jesus? Eles queriam assustar Jesus. Eles queriam pôr medo, demover Jesus de sua firmeza. Salmo 4 diz assim: filhos dos homens, até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Até quando convertereis a minha glória em infâmia? Eis que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, o Senhor me ouvirá quando eu clamar a Ele. Irmãos, é uma tentativa muito mundana quando vê alguém firme, tenta dar um jeitinho de balançar ele. Fala assim, misericórdia. E tem gente dentro da igreja que se dá a esse trabalho satânico. Fala assim, viu? Não faça isso. Diga glória a Jesus. Às vezes dentro da igreja, crentes, um diz para o outro assim: vamos ver se ele é firme, vamos ver se ele sabe mesmo. Para que isso? Pergunta a moção, para que isso? O que você vai ganhar com isso? Com quem você aprendeu isso? Com os fariseus? Diga glória a Jesus. Irmãos, queriam assustar Jesus. Eles queriam pôr dúvida em Jesus. Irmãos, o Senhor está falando aqui, isso aqui é muito profundo. Se a dúvida entrar no teu coração, o serviço do diabo está feito. Se o maligno não consegue te derrubar, pelo menos ele quer te deixar em dúvida. Fala assim, viu? Diga glória a Deus. Não deixe a dúvida entrar no teu coração. Tiago capítulo 1 diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto e ser-lhe dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, dividido, duplo, é inconstante em todos os seus caminhos. A palavra do Senhor diz neste texto que quem duvida não recebe do Senhor coisa alguma. Quando que diz a palavra do Senhor que Pedro afundou, lá em Mateus 14? Quando ele foi andar sobre as águas, mas ele viu o vento, ele teve medo e afundou. Irmãos, a dúvida é contrária à fé. Em inteira certeza de fé, diz em Hebreus capítulo 10, repita comigo: o Senhor quer fé completa. Queriam pôr dúvida em Jesus. Irmãos, até hoje eu não vi um que escapasse disso. É o Senhor batizar alguém no Espírito Santo, ou no dia seguinte, ou 2 ou 3 dias depois: será que eu fui batizado no Espírito Santo mesmo? Será que não foi coisa da minha cabeça? Será que não foi impressão? Fala assim, sai dessa. Essa é velha, meu filho. Diga glória a Jesus. Não caia na conversa do maligno. Tem que conservar-se firme. Diga glória a Jesus. Quando alguém está doente, está buscando cura, às vezes algumas situações são complicadas e vão se prolongando no tempo. A pessoa está buscando e começa a melhorar. É começar a melhorar que a pessoa começa a dar glória a Deus, começa a piorar de novo. Não caia nessa. Fala assim, não caia nessa. Isso é maligno. O maligno está querendo pôr areia no negócio. Diga glória a Jesus. Mas fique firme que o Senhor vai te dar a vitória completa. Queriam pôr dúvida
em Jesus. Mas qual foi a resposta de Jesus? E de dizer àquela raposa que eu expulso demônios, efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia eu sou consumado. Em primeiro lugar, Jesus conseguiu discernir a origem disto. Este texto não mostra que a ameaça tivesse vindo diretamente da parte de Satanás. Aqui mostra que veio da parte da natureza humana decaída. É isso que Jesus quis dizer com raposa. Quer dizer, toda a matreirice e artimanha humana. Era a maldade de Herodes, da maldade de Herodes que originou-se, que surgiu esta ameaça. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrompido. Dali que veio esta ameaça. Repita comigo: todo crente é ameaçado. Às vezes é só uma pessoa que se converteu na casa, os outros não. A pessoa está vindo para a igreja, alguém na casa diz assim: você está indo para a igreja? Toma cuidado, hein, que ainda alguém vai te assaltar. Na hora eu diga: está amarrado no nome de Jesus. Não precisa dizer em voz alta, senão a pessoa vai ficar brava. Diga glória a Jesus, mas repreenda em nome de Jesus. Não aceite. Não aceite esses ataques do maligno. Irmãos, as histórias se repetem. Essa terra aqui é muito repetitiva. Em Eclesiastes 1 diz assim: os rios vão para o mar, mas o mar não se enche. O vento vai para o sul e volta para o norte, vai voltando os seus circuitos. E todas essas coisas se cansam tanto de ver e se cansam tanto de ouvir. Quer dizer, das coisas repetitivas desta terra. Alguém se converter na família, já se levanta oposição. Virou crente agora? Faz misericórdia. Alguém se converter, agora você está dando dinheiro para pastor? Faz misericórdia. Fique firme, meu filho, porque tudo isso aí é velho. Tudo argumento velhice, chavões, antigos e desgastados. Não se deixe levar por isso. Fique firme em Jesus. Fala para o irmão: fique firme em Jesus. Irmãos, e o que Jesus disse? E dizer àquela raposa que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia eu sou consumado. O que significa a resposta de Jesus? Em primeiro lugar, os sinais do ministério de Jesus Cristo eram evidentes. Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, Pedro pregando, dizendo assim: a Jesus, varão aprovado por Deus em nosso meio com sinais e prodígios. O ministério de Jesus foi aprovado e confirmado com os sinais que se seguiam. Quando João Batista mandou perguntar para Jesus: és tu o que devia vir ou esperaremos outro? Jesus respondeu em Mateus 11. Respondeu como? Na mesma hora Jesus curou os cegos, curou paralíticos, expulsou demônios, limpou leprosos e mandou contar isso para o João Batista. Mandou contar fatos. Qual a resposta de Jesus às ameaças? Eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã. Repita comigo: contra fatos não há argumentos. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós temos que ter poder da parte do Senhor. 1 Coríntios 4:20, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Marcos 16, estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Repita comigo: todo crente necessita experimentar do poder de Deus. Diga glória a Jesus. Não pode ficar apenas em meras palavras, porque isso não é característica do Evangelho de Jesus. Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, todos nós somos confrontados no mundo, pelos colegas de serviço, pelos parentes e pelos vizinhos. Porque se alguém diz que é crente, irmãos, nem o mundo respeita quem não é crente de verdade. Se o mundo respeita alguém, porque a palavra do Senhor diz que o Herodes ele tinha temor de João Batista, e diz que
ouvia o que João Batista falava, porque a conduta e o caráter dele eram perfeitos de João Batista. Tanto que Jesus disse em Mateus 11 que dos nascidos de mulher não tinha havido alguém maior do que aquele profeta. Diga glória a Jesus. Irmãos, crente meia boca não tem respeito algum, nem do mundo, nem do diabo. Pergunta para o irmão assim: e você? Bom é o sal, mas se ele se tornar insípido, para que serve? Para nada mais presta, mas sim para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Diga glória a Jesus. Jesus que disse isso, e os 3 evangelistas dos evangelhos sinóticos contaram isto. Diga glória a Deus. Se o não se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado. Repita comigo: crente pela metade só serve para ser pisado pelo mundo e pelo diabo. Fazem misericórdia. Você precisa do poder de Deus. Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 2:39: esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Joel 2:28: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Fala assim: viu, carne? Diga glória a Jesus. É para todos, o Senhor quer nos encher do poder de Deus. Irmãos, tem que ser crente de verdade. Irmãos, por quê? Jesus contou em Mateus 7, a casa edificada na rocha, a casa edificada na areia. Tempestade caiu nas duas, só que uma ficou, a outra não. E se a tempestade cair em você, você permanece? Depende da estrutura, depende do alicerce, do fundamento. Diga glória a Jesus. Eis que eu expulso demônios e efetuo curas. Hoje e amanhã e no terceiro dia eu sou consumado. Irmãos, um dos primeiros sinais de que é chegado o reino de Deus é que as obras do diabo são desfeitas. Jesus disse em Mateus capítulo 12: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, consequentemente é chegado a vós o reino de Deus. Irmãos, o Senhor tem falado muito comigo, irmãos, e muitas vezes o Senhor nos pressiona, até que nós entremos na posição, até que nós entremos exatamente no ponto que o Senhor quer que nós cheguemos. 2 Timóteo 1:7: Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que está olhando para trás. Olha o que Jesus falou: lembrai-vos da mulher de... você sabe. Só falta cumprir. Diga glória a Jesus. Não pode olhar para trás. Nós já recitamos hoje Hebreus 10:38: o justo viverá da... e se ele, a minha alma, não tem prazer nele. Repita comigo: o crente não pode recuar. Meu amado irmão, em Filipenses 3 diz assim: na medida de perfeição que já chegamos, nela prossigamos. O crente não pode ter decréscimo na vida com Deus, nem na vida espiritual. Se você fazia alguma coisa para o Senhor, não pode parar, tem que continuar fazendo. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58. Diga glória a Jesus. Não pode parar. Fala assim: não pode parar. Não pode se amedrontar. Começou, irmãos, sempre assim. O Senhor chama alguém para alguma função, para algum trabalho, vem a tribulação, vem doença, vem problema financeiro, bate o carro, tem problema no emprego. É sempre assim. Você tem que permanecer no Senhor. Diga glória a Jesus. Essa tribulação vai passar, mas você não pode dar vexame. Fala assim: não pode dar vexame. O livro de Provérbios diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco. O Senhor hoje, Ele quer nos constranger. O Senhor hoje quer nos colocar no prumo. Fala assim: Deus vai te pôr no prumo. Diga glória a Jesus. Tem que ser crente de verdade, crente para valer, e cheio do poder de Deus, sem medo do diabo.
Diga glória a Jesus. Irmãos, olha como quer o Senhor Jesus. Retira-te daqui, que Herodes quer te matar. Vá dizer para aquela raposa que eu expulso demônios, efetuo curas hoje e amanhã, no terceiro dia sou consumado. Quer dizer, vou fazer a obra completa no tempo completo que Deus me deu e não vou morrer antes da hora. Diga glória a Jesus. Tudo que o Senhor me deu a fazer eu vou completar. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Tem muito crente aqui que se tivesse dizer assim: o Herodes quer te matar. Ai, Jesus, ora por mim. Mas misericórdia. Irmãos, o Senhor quer nos colocar no prumo. Diga glória a Deus. É crente de verdade. Repita comigo: crente não pode ter medo. Se o maligno se levantar contra você, vai cair em nome de Jesus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Aquele que todos nós conhecemos, 1000, 10.000, mas tu não serás atingido. Mas nós temos que ficar firmes no Senhor. Não sucumba frente às ameaças do maligno. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Considerai, pois, aquele que suportou contra si tais contradições dos pecadores, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O Senhor quer nos levantar no ânimo e na força do Senhor. Não tenha medo das ameaças das trevas. Com confiança ousemos dizer: o Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer a carne. Salmo 46: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e se transporte para o meio dos mares. Senhor amado, Sudicanto Ripa Harias vai operando, meu Deus, a tua igreja. Nós queremos ter espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Glória a Jesus. Amado, nós não queremos temer. Como disse o salmista: no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor, como diz o Salmo 112. Glória a Jesus. Glória a Deus, Senhor, nós queremos crer em ti, nós queremos firmar-nos em ti, e nós queremos entrar na posição, Senhor. Meu Deus, nós queremos ser inabaláveis. Como diz o Salmo 92, o justo cresce como a palmeira e floresce como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Glória a Jesus Cristo. Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Senhor, opera hoje, meu Deus, fortalece-nos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, essa semana o Senhor falou muito comigo neste sentido e neste aspecto. Nós não podemos temer. Irmãos, e muitas vezes nós entramos numa posição meio cômoda na vida com o Senhor, uma posição assim meio de falta de combate cara a cara com o maligno, e nós ficamos assim numa posição confortável. Só que esta posição só causa prejuízo, porque daí todas as obras das trevas vêm contra nós. Nós precisamos entrar na linha de frente de combate. Josué 1:9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Diga glória a Jesus. Irmãos, entrar na batalha. Irmãos, e nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Atos 4:20. O justo não pode fechar a sua boca, não pode fechar os seus lábios.
Em Lucas 9:26, quem de mim e de minhas palavras se envergonhar, também o Filho do Homem dele se envergonhará na glória do Senhor e com os seus santos anjos. Salmo 81:10, abre a tua boca e eu te encherei. Diga glória a Jesus. Irmãos, não podemos deixar de falar, temos que continuar proclamando. Pouco importa as ações malignas, maior é o Senhor que está conosco. Mas, irmãos, é uma posição seríssima, uma posição de responsabilidade. Mas qualquer coisa é seríssima, até viver é sério. Diga glória a Jesus. Porque o Senhor me falou muito forte essa semana. Apocalipse 12:11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. O versículo, eles o venceram. Venceram quem? Venceram o diabo. Porque o texto fala sobre a batalha entre o dragão e seus anjos, e entre Miguel, o arcanjo, e seus anjos. E diz que os santos do Senhor venceram o maligno. Venceram como? Pelo sangue do Cordeiro. Porque se o maligno vier lançar em rosto os nossos pecados, nós podemos dizer, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. Diga glória a Jesus. Aquela velha frase, se o diabo vier lembrar do teu passado, lembre ele o futuro dele. Diga glória a Deus. Aleluia. Venceram pelo sangue do Cordeiro. Quer dizer, quer nos lançar condenação, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas, irmãos, não é só isso. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Irmãos, quer dizer, o crente, ele tem que proferir, ser crente professo. Esta palavra está muito junto de ti, na tua boca e no teu coração, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Romanos 10. Então isso tem que estar na boca, constantemente. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o testemunho do crente tem que ser inabalável, ele não pode voltar atrás também. Está lá no serviço, teve problema? Diga assim, o Senhor vai me dar a vitória neste problema. No dia seguinte você chega no serviço, o problema piorou um pouco. E daí sempre, como disse o salmista em tantos salmos, o mundo vem dizer assim, onde está o teu Deus? Daí no dia seguinte você diz assim, o problema piorou um pouquinho, é para aumentar a vitória, porque o Senhor vai resolver, em nome de Jesus. Glória a Deus. Subcanto, lava, rada, canto, rita, raiás. Subcanto, ricanta, lava, rada, canto, lava, suba, raiás. Glória a Jesus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Tem que proclamar em todos os lugares, tem que testemunhar da graça e da glória de Jesus em todos os lugares. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor está operando em nós, o Senhor está operando em mim, o Senhor me pôs na moenda. Diga glória a Jesus. Mas o Senhor sabe o que faz, eu virei crente. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Pastor, o que é isso, se tornar crente? Meu amado, você vai ser também, você vai ver. Mas assim você vai ver. Isso não é uma ameaça, isso é uma promessa. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque quando o Senhor trabalha, diga glória a Deus. Daí você aprende a clamar e você perde todo o temor e você entra onde o Senhor quer, no nível que o Senhor quer que você chegue, e você fala do Senhor em qualquer lugar e gostou, não gostou, vai falando e o Senhor vai operando. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor nos faz perder completamente os constrangimentos. No meu serviço eu trabalho na mesma sala que outras 6 pessoas. Muitas vezes ligavam pessoas pedindo oração, eu pedi uma licencinha, eu ia lá no telefone público para orar, ali por causa do ambiente, constrangimento, etc. Agora, quem ouvir oração, ou se não quer, fecha o ouvido, porque eu vou orar. Diga glória a Jesus. Eu fico ouvindo as besteiras que eles falam no telefone lá, porque é uma sala muito pequena. Vai ouvir oração. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Engrandecido seja o nosso Deus. Só o Senhor é Deus.
Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, irmãos, o Senhor quer nos dar vitória, o Senhor quer tirar todo o medo, o Senhor quer tirar nessa noite todo o medo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. O grupo de louvor vem à frente, vamos ficar de pé. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Vamos louvar com toda a adoração.